honra de apresentar ao Brasil o nosso mais famoso geneticista com vários livros publicados. Ele é mineiro de Boa Esperança e será a próxima capa de apostila do terceiro milênio. Gente nossa, com certeza. Nos últimos anos tem se falado muito sobre clonagem. Pesquisas estão sendo feitas no mundo todo, mas no Brasil, um mineiro de alma curitibana é famoso em toda a América Latina por suas pesquisas na área de genética. Essa pessoa é o professor Newton Freire Maia. Mineiro, cursou biologia na USP e trabalhou em pesquisas nos Estados Unidos e na Europa. Ele é ex-chefe do Departamento de Genética Humana da Universidade Federal do Paraná e possui inúmeras publicações nessa área, grande parte delas em vários idiomas. Atualmente é professor aposentado, mas permanece trabalhando aqui no Departamento de Genética no Centro Politécnico, na Federal. E é com ele que nós vamos conversar agora. Mas eu vou passar a bola para o professor Carvalho, que também trabalha na área de biologia e tem muito interesse nessa área. Carvalho, é com você. O senhor acredita que este único exemplar de clone, a ovelha Dolly, é verdadeiro? Essa pergunta é muito interessante porque ilustra um aspecto do desenvolvimento da ciência. Quando cientistas de reconhecido valor publicam numa revista de reconhecido valor os resultados de suas pesquisas, esses resultados são aceitos imediatamente no mundo inteiro. Por cientistas, por jornalistas, por leigos, todo mundo aceita. Só muito tempo depois é que todo mundo vai pensar no assunto. Pois bem, um ano depois, uma outra revista científica publicou uma carta de 2 cientistas duvidando de que a Dolly tenha sido realmente um clone, tal como foi anunciado. Isto é, um clone a partir do núcleo da célula da mama de uma ovelha. De maneira que agora estamos em compasso de espera. Ninguém sabe ao certo se a Dolly é realmente um clone, como foi anunciado, ou se é um clone do tipo mais comum, quer dizer, derivado de célula embrionária, ou mesmo se não é coisa nenhuma. Ninguém sabe nada hoje. Professor Newton, um clone só pode ser desenvolvido em útero ou pode ser desenvolvido in vitro também? Pelo que se sabe hoje, um clone de mamífero, eu acho que só pode ser desenvolvido em útero. Mas no futuro, quem sabe? A ciência é um processo para o qual a gente não pode traçar limites. A gente nunca pode dizer, isso não será descoberto. Pode ser que seja descoberto. Hoje, ou amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 30 anos. Mas o fato é que a ciência está sempre aberta ao progresso. O senhor acha que a clonagem futuramente é uma salvação de muitas patologias que existem hoje na espécie humana e em outras espécies? É possível que isso aconteça. É possível que clones possam vir a ser fonte de órgãos para transplante. Mas por enquanto ainda não, que eu saiba. O professor Crozeta de Biologia vai colher opiniões dos alunos sobre este assunto. Bruno, já ouviu falar da Dolly? Já. Nossa. Você usaria um casaquinho se fosse feito pela Dolly? Bom, não sei, né? Depende da qualidade, né? A respeito de alguma inverdade a respeito da Dolly, chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Já ouvi falar que poderia ter sido uma falha no processo, que seria uma clonagem falsa, né, digamos, que eu vi na Veja. Você tem ideia de como foi produzida a Dolly, Bruno? Mais ou menos. Eu ouvi dizer que eles pegaram uma célula da Dolly e implantaram no óvulo de outra ovelha e saiu o clone, né, através da divisão celular. Ana Cláudia, o que você acha a respeito do processo de clonagem dentro dos seres vivos, especialmente da clonagem de processos naturais mesmo, como por exemplo a poliembrionia, que você já conheceu, já viu em sala de aula? Você acha que isso ocorre a produção de clones nesse tipo de situação, gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos é um tipo de clonagem. Se nós produzíssemos um outro clone de você, esse clone de um organismo adulto, da Regina, seria idêntico a você totalmente? Sim. Inclusive no aspecto, no que você pensa, nas atitudes que você toma, no caráter, em tudo isso? Não, acho que não.
Seria, portanto, só uma estrutura morfológica tua que teria sido formada nisso? Acho que sim. Eu acho que foi uma coisa bastante importante, uma coisa excepcional. Tem seus efeitos negativos e positivos, assim como tudo tem na história até hoje. Eu acho que é bastante importante se você vê na parte, por exemplo, de animais, na parte de grandes fazendas, onde você vai ter uma coisa muito boa em relação a isso, porque você vai poder produzir muito mais. Em relação a humanos, eu sou contra, sou extremamente contra, porque eu acho que cada um é cada um e eu acho que não se faria. Eu acredito, né? Mas a única coisa que eu escutei eles falando é que eles querem fazer isso com o ser humano, né? Eu acho inviável, eu acho que isso não é justo. Não precisa copiar ser humano, eles precisam copiar seres, animais que estão em extinção. Não ficar tentando copiar ser humano, tem de monte já. De repente você está produzindo pessoas em laboratório, eu acho que é errado. Eu acho que a ciência até pode chegar um dia a isso, mas eu acho que não seria uma coisa legal. É lógico que seria um ser completamente diferente, porque você tem que viver e aprender, é sempre assim. Quem disse que, por exemplo, Einstein iria ser o mesmo cientista? Não iria, porque você é tudo aquilo que você vive diariamente. Você vai se conhecendo e você vai conhecendo o meio que você vive. E é a partir daí que você vai ter a tua formação. Bem, o Gabarito espera que a sua manhã de domingo tenha sido alegre, informativa e agradável com a nossa presença. Hoje vamos mostrar a segunda parte da entrevista com o professor Newton Freire Maia, geneticista de renome internacional. Ele nos fala sobre o projeto Genoma. Os alunos manifestam suas opiniões e você conhece um pouco mais sobre a genética. Você sabe me dizer do que trata o projeto Genoma, Ellen? A decifração do código genético. E qual a vantagem desse decifrar todo o código genético humano, Ellen? Você tem ideia do porquê estão fazendo isso? Não. O projeto Genoma, principalmente o genoma humano, é o delineamento de um mapa dos genes humanos, mas não no estilo como eram feitos na década de 20 ou 30 ou 40, mas é um genoma baseado na bioquímica da estrutura genética, de maneira que os genes, quer dizer, as unidades hereditárias, são como que pensadas e descritas em termos bioquímicos, quer dizer, é a genética chegando dentro da estrutura bioquímica do gene. O senhor acha que o mapeamento de cromossomos eliminaria doenças hereditárias ou impediria o nascimento de crianças imperfeitas? Poderia impedir o nascimento de um certo número, uma certa frequência de crianças imperfeitas. Poderia, mas isso ainda é uma aspiração para o futuro. Na realidade, poderá diminuir a frequência de doenças hereditárias, mas eu não acredito que possa acabar com a frequência, quer dizer, levar a frequência das doenças hereditárias a zero. Para isso seria preciso acabar com a taxa de mutação. E a taxa de mutação é uma coisa que ocorre com uma frequência na espécie humana, uma frequência em torno de 1 por 100 mil. Quer dizer, em cada grupo de 100 mil espermatozoides, 100 mil óvulos, um deles apresenta uma mutação nova. E essa mutação pode ser desvantajosa. Você acha que isso seria um grande benefício para a humanidade, a cura dessas patologias, Daniele? Com certeza. Investir dinheiro em alguma coisa para a humanidade, né? Porque se investe dinheiro em tantas coisas que não tem nada a ver com as pessoas, com o benefício das pessoas. Eu acho que investir na cura de doenças é muito importante. Porque às vezes as pessoas acham que estão investindo um monte de dinheiro no projeto científico e que isso não vai dar lucro, que isso não vai trazer retorno nenhum, é coisa de cientista, né? Mas isso é para a humanidade, eu acho importante. Juliana, você já ouviu falar no projeto Genoma, um dos maiores projetos científicos feitos hoje pela humanidade? Já ouvi falar. Tem ideia do que é esse projeto Genoma? É do mapeamento genético que eles estão fazendo seres humanos, já ouvi falar. Você poderia me dizer qual a vantagem de se fazer um projeto como esse, decifração do código genético humano? Tem ideia do porquê ele está sendo feito? Eu acho que é proveitoso no sentido da você descobrir se tem câncer na família, se você tem mais propensão a ter uma doença perigosa e você poder evitar a doença.
Você acha, portanto, que a decifração desse código pode trazer benefícios em termos da própria medicina na cura de patologias hereditárias? Pode trazer, mas também pode haver preconceito, tipo, saber que a pessoa tem câncer e depois não dá emprego, não vai no plano de saúde, é tudo uma faca de dois gumes. E a respeito da formação de organismos, de indivíduos pré-determinados em laboratório, enlatados, prontos que saem de lá, da maneira que o cientista quer, da maneira que o cientista monta esses indivíduos, você acharia correto essa manipulação genética para os seres humanos? Não, eu acho errado, que a essência do ser humano é ser um diferente do outro. Se for montado, acabou com tudo isso. Professor, os testes de paternidade são 100% seguros? Qual o percentual de segurança nesses testes? Há dias eu ouvi uma menção a uma segurança dos últimos testes, que são os testes do DNA, e para mim, que sou um velho geneticista, isso foi uma coisa extraordinária. Deu a probabilidade de 99,997%. Quer dizer, é quase 100%, mas não é 100% ainda. Mas nos anos anteriores, a probabilidade ficava lá em torno de 80%, 90%. De maneira que hoje está praticamente 100%. Não é 100% de forma absoluta, mas é praticamente 100%. Você acredita na segurança total desses exames que são feitos, especialmente com a partir de DNA? Eu acredito. Acho que devido da célula, né? Eu acho que se a pessoa mesmo é o pai mesmo, eu acho que com certeza dá para saber através do DNA, sim, com certeza. Pode acontecer algum erro de médico, sei lá, algum erro da pessoa que está fazendo o exame e sair errado, né? Então eu acho que é 100% correto, né? Então eu não acredito 100%, né? Mas mais que 50% eu acredito, né? Eu confio. Se for feito 2 vezes, assim, em laboratórios diferentes, eu acho que é confiável. Para evitar qualquer problema de laboratório que possa ter ocorrido num ou no outro caso? Isso mesmo. Como estão na evolução laboratorial os testes para a identificação, a cura da AIDS? Olha, esse é um assunto que eu não entendo. De maneira que o que eu sei é o que eu vejo nos jornais, e o que eu vejo são as coisas mais díspares. Ainda há dias eu li uma história de um cientista, de um suposto cientista italiano, que teria dito que o vírus da AIDS não existe. Isso se a ignorância matasse, esse sujeito cairia morto na hora. Felizmente a ignorância não mata. E outros dizem que a vacina contra a AIDS está indo muito bem, estão progredindo. Então, eu prefiro ficar com o segundo grupo, que acha que a ciência está progredindo e que em pouco tempo, não se sabe quando, a AIDS será curada como qualquer outra doença. O senhor é reconhecido internacionalmente por várias descobertas em genética. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: qual foi a descoberta genética que o senhor mais vibrou, que o senhor mais sentiu o prazer de tê-la feito? Olha, eu acho que eu senti prazer em fazer todas as pesquisas de genética, desde a primeira que eu fiz, começando em 1946, na USP. Eu me senti plenamente feliz nesses primeiros anos de pesquisa em São Paulo. Mas também me senti muito feliz continuando as mesmas pesquisas aqui, e continuei plenamente feliz quando eu passei da drosófila para a espécie humana e comecei a fazer muitos estudos de genética humana. E nos estudos de genética humana, todos me deram o mais amplo e profundo prazer. De forma especial, os estudos meus sobre displasias ectodérmicas me deram muito prazer. Além disso, é preciso notar que o meu grupo de genética, não só eu, mas várias outras pessoas, nós descrevemos 18 displasias ectodérmicas novas. Ora, o número conhecido delas é mais ou menos 160. De maneira que 18 em 160 é mais de 10%. Quer dizer que mais de 10% das displasias ectodérmicas hoje conhecidas no mundo foram descritas por grupos aqui de Curitiba. Isso tudo me deu uma profunda alegria, um profundo prazer. Por hoje é só. Um beijo, Brasil. Tchau.